Bom dia, os amigos e amiga. Então, irmão, mais informações. A gente está falando aí hoje sobre a necessidade de você derrotar o anjo querubins para você ter acesso ao paraíso de Deus. Porque agora é possível. E a gente está falando para você como você derrotar ele. Simplesmente obedecendo o Deus Criador. Porque o anjo querubins que foi colocado ali para impedir que você tenha acesso ao paraíso de Deus é um Deus criatura. Ele foi criado por Deus. E ele tem regras, ele tem duas leis, irmão. Por exemplo, a lei de Moisés e a lei dos políticos, leis corruptíveis. E o Deus Criador tem uma outra lei, que é a lei incorruptível de Cristo, os dois primeiros mandamentos. Então, vamos supor que você faça essa base com 3 pessoas para derrotar esse anjo querubins. E aí você quiser obedecer a lei dos políticos, continuar obedecendo ela, você vai derrotar ele. Simplesmente fazendo uma parceria com a lei de Deus, com a lei incorruptível de Cristo, por meio dessa base. Com 3 pessoas. Porque uma dessas pessoas vai obedecer a lei incorruptível de Cristo. E aí se estabelece aí, na sua vida, a lei do Deus Criador, subjugando o Deus Criador. Ou seja, você consegue uma autoridade de subjugar o diabo, uma autoridade que nem ele mesmo tem. Por quê? Porque a autoridade que ele consegue hoje é pela desobediência. O diabo é desobediente a Deus. E por que ele é rei? Porque ele consegue fazer com que você obedeça a ele. Ele se estabelece como rei na sua vida. Ali no momento ali que Adão e Eva pecaram, eles estabeleceram como rei a serpente, o diabo. Estabeleceram como rei ele, rejeitando o reinado de Cristo, de Deus, pela sua desobediência. Então, do mesmo jeito você vai fazer, você faz hoje, obedecendo o diabo. A grande diferença é que naquela época, Adão tinha a opção de obedecer ou não obedecer. Aí quando eles perderam o acesso ao paraíso de Deus, eles só tinham uma opção, que era desobedecer. E aí a obediência ela só foi dada ao homem, a possibilidade dele obedecer e restituir o paraíso de Deus com a chegada de Jesus. Como Jesus surgiu aí o rei da obediência, sendo o primeiro a ter acesso a esse paraíso de Deus, derrotando o anjo querubins. Como ele derrotou o anjo querubins? De forma interessante. O anjo querubins matou ele aqui na terra. Foi dado o poder a ele. Só que esse que foi morto, Jesus, ele ressuscitou. Então ele venceu a morte na vitória. Dessa maneira que ele derrotou o anjo querubins. Então você vai derrotar ele também, porque você vai ter acesso à árvore da vida por meio da obediência a Deus. Mas primeiro você tem que derrotar ele, obedecendo a Deus. Escuta, mas será que eu posso ser salvo eternamente obedecendo a lei dos políticos, por exemplo, a lei de Moisés? Não. Essa salvação que você poderá adquirir obedecendo essas leis, ela é terrena. Ela não garante vida eterna. A única lei, a salvação que garante a vida eterna é obedecer a lei incorruptível de Cristo. Mas ela dá poder, se você obedecer a lei dos políticos e a lei de Moisés, em parceria com a lei incorruptível de Cristo, ela dá o poder de você derrotar o anjo querubins e ser uma pessoa abençoada aqui na terra. É uma benção terrena. Então, para você ter acesso à
a árvore da vida, né? A vida eterna, você tem que obedecer a lei incorruptível de Cristo, que é os 2 primeiros mandamentos. Aí você passa a ter ao paraíso de Deus, acesso ao paraíso de Deus, porque você derrotou o anjo querubins por meio da sua obediência. Você rejeitou as regras do anjo querubins de desobediência para obedecer às regras do Deus Criador por meio da sua obediência. E aí você passa a ter acesso ao paraíso de Deus, porque você derrota ele dessa maneira, irmão. Você consegue só derrotar ele se você obedecer a Deus. Mas se eu for para uma igreja, por exemplo, e obedecer a lei dos políticos, a lei de Moisés, eu não derroto ele, não? Não. Você não consegue derrotar ele dessa maneira, não. Você só derrota ele se você obedecer o Deus Criador por meio dos 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo, que é a lei incorruptível de Cristo. Então, por isso, irmão, que eu digo que essas igrejas são tudo falsas, porque eles não conduzem você a obedecer o Deus verdadeiro. E aí você não derrota o anjo querubins. E essa derrota, ela é tão... Essa falta de capacidade de derrotar ele é tão clara que você não consegue nem sequer ser abençoado aqui na terra. Nem as bênçãos, as melhores coisas da terra, você não consegue, irmão. Não consegue, porque você não derrotou o anjo querubins. Você não derrotou o Deus criatura, que é o diabo. Você tem que derrotar ele para você ser ricamente abençoado aqui na terra e também lá no céu. Significa dizer, se você decidir obedecer a Deus, você derrota o diabo e você tem acesso tanto às bênçãos terrenas como às bênçãos celestiais. Você se aposta de todo tipo de bênção que há sobre a terra e no céu. Que maravilha! Mas para isso você tem que derrotar ele, obedecendo a Deus. Você não vai ter que, eu vou matar ele. Não, você vai derrotar ele pelas regras que você vai receber para obedecer o Deus Criador. Por quê? Porque hoje você é uma pessoa derrotada por ele impondo regra para você tirada da própria Bíblia. Isso mesmo, irmão. Você é derrotado pelo diabo hoje, aceitando regra dele tirada da própria Bíblia, dizendo ser Deus. Aí você diz, mas eu estou na vitória, eu estou com a salvação garantida. Negativo. Ali tudo é uma fraude. Essas obediências hoje que você tem, que você obedece, você está preso a regras fraudulentas, que não te salva, que não liberta você e que não subjuga o diabo debaixo dos seus pés. Você tem que derrotar ele. E para você derrotar ele, você tem que deixar de obedecer a ele e obedecer a Deus. Você tem que fazer isso. E aí sim, você passa a ter acesso às grandes bênçãos de Deus, às grandes maravilhas vinda do Deus Criador aqui na terra, irmão. Isso mesmo. Porque eu vejo aí umas ideias, irmão, nas igrejas. Eu só quero é ser salvo. Como é que você vai ser salvo desse jeito, irmão? Subjugado ao diabo, as regras dele. Nem sequer bênção na terra você consegue. Nem sequer as melhores coisas da terra você não tem acesso. Não tem como, irmão. Então, para você ser abençoado por esse Deus, você tem que ter acesso às melhores bênçãos da terra. Isso mesmo, as coisas boas da terra. Elas vão ficar disponíveis a você. Porque isso aqui tudo pertence a Deus, Criador, não ao Deus criatura. E está com Deus criatura porque não se revelou herdeiro
capaz de tomar posse, como Jesus se revelou. Pode ver que Jesus se revelou como herdeiro, derrotando o inimigo, obedecendo a Deus. Essa foi a vitória dele. E aí ele se tornou herdeiro lá no céu, como rei, né? Uma posição suprema lá no céu. Então, do mesmo jeito, você vai derrotar ele aqui na terra, o diabo, obedecendo a Deus, contrariando nas regras de obediência, as regras do diabo. Você vai contrariar. Você não vai obedecer a ele. Você vai obedecer a Deus. E essa será a sua vitória. Mas para você obedecer a Deus, você tem que saber as regras que você tem que obedecer. Você tem que ter a mente de Cristo. Se você não tiver a mente de Cristo, você não consegue derrotar o inimigo. A mente pura de Cristo, que é as regras da lei incorruptível, da lei pura de Deus, que purifica a sua mente, dando para você a mente pura de Cristo. Você tem que ter. Se você não tem, você tem que buscar isso aí pela fé. E você só encontra nos 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o teu próximo.